A primeira coisa que minha irmã disse não foi olá, foi: a gente não alimenta figurante. Depois, ela empurrou um copo simples de água para o meu filho, enquanto as filhas dela esperavam pratos de lagosta. Minha mãe nem piscou, apenas acrescentou: você precisa saber qual é o seu lugar. Naquele momento, todos os sons do restaurante desapareceram. As risadas, a música, os talheres batendo nas louças. Até que tudo o que eu conseguia ouvir era meu filho engolindo em seco ao meu lado. Eu não briguei. Não chorei. Apenas sorri e disse uma palavra. Anotado. Antes de eu contar o que aconteceu quando o chefe chegou, me diga: de onde você está assistindo? E quando ouvir o que veio depois, me conta. O que você teria feito? O mirante era o tipo de lugar que as pessoas reservavam com meses de antecedência. A iluminação suave, os estofados em tons de cinza oceânico, a carta de vinhos que custava o aluguel de um apartamento. Minha irmã Camila tinha escolhido o local, chamando de celebração perfeita para conquistas reais. Tradução: as aprovações das faculdades da filha dela. Eu não disse nada, apenas confirmei que estaríamos lá. Camila sempre gostou de ser anfitriã. Ela dizia que a fazia sentir generosa. Mas o que ela realmente amava era o palco que isso lhe dava. Minha mãe, Elaine, também brilhava naquela luz, assistindo sua filha favorita interpretar o papel do sucesso. Eu já tinha visto essa peça 100 vezes. Meu papel era sempre o mesmo: quieta, educada, descartável. Theo, meu filho, sentou ao meu lado, os ombros grandes demais para o paletó, o cabelo caindo nos olhos. Ele tem 14 anos, mas ainda acredita que a gentileza conta para alguma coisa. Ele sorriu para as primas quando chegamos, mas elas mal levantaram os olhos dos celulares. Ágata e Renata, ambas com 16 anos, eram imagens espelhadas, cabelo igual, sorrisos perfeitos. O tipo de confiança que vem de ouvir a vida toda que o mundo já pertence a você. Vitória, você vai amar esse lugar, disse Camila, olhando ao redor do salão lotado. Eles têm um chefe que realmente sabe o que está fazendo. Eu poderia ter dito que fui eu quem treinou aquele chefe, mas em vez disso, sorri. Tenho certeza de que é ótimo. A recepcionista nos levou até uma mesa de canto com vista clara para a cozinha aberta. Todas as mesas estavam ocupadas. Garçons se moviam em ritmo sincronizado, aventais pretos, vozes precisas. Era o meu restaurante, embora ninguém naquela mesa soubesse ainda. Eu tinha projetado a iluminação, escolhido o mármore do bar, construído o cardápio do zero. Hoje à noite, eu era apenas mais uma convidada fingindo me encaixar em uma família que nunca deixou espaço para mim. Minha mãe ocupou a cabeceira da mesa, ajeitando os óculos de leitura como uma coroa. Vamos fazer dessa noite algo especial, ela disse. Estamos comemorando grandes conquistas. Ágata sorriu radiante. Renata se inclinou para a irmã, sussurrando sobre escolhas de dormitórios. Theo ficou quieto, estudando o cardápio, fingindo não perceber que ninguém perguntou o que ele gostaria. Tentei me concentrar nele, não na tensão. Ele tinha crescido tão rápido esse ano, a voz mais grave, as mãos quase do tamanho das minhas. Eu queria que ele visse força que não era barulhenta, o tipo que fica parada até o momento certo de se mover. Quando o garçom se aproximou, Camila pediu o vinho mais caro. As gêmeas vão querer lagosta, ela disse como se fosse tradição. Depois, olhando para mim, espero que não se importe. Eu assenti. É o seu jantar. Ela sorriu, afiada e fina. Exatamente. Enquanto o garçom se afastava, senti a mesma corrente antiga, apertando ao redor da mesa. A vaidade de Camila, o silêncio da minha mãe, minha contenção. A noite não era sobre família, era sobre hierarquia. E embora ninguém soubesse ainda, estava prestes a mudar. A garçonete se aproximou, uma jovem chamada Jéssica, confiante mas cuidadosa. Eu mesma a contratei meses atrás, mas ela não me reconheceu nesse contexto. Não com meu cabelo solto e um sorriso quieto em vez de uma prancheta. "O que posso trazer para vocês beberem?" ela perguntou, caneta pronta. Camila respondeu primeiro.
Uma garrafa do Chardonnay Pedra Branca para a mesa. Claro, disse Jéssica anotando. E para o senhor? Theo levantou os olhos. Posso pedir uma água com gás com limão, por favor? Antes que Jéssica pudesse assentir, Camila interrompeu. Ele vai querer água da torneira, copo normal. Theo piscou. Ah, eu só pensei que... Tudo bem, ela disse, dispensando-o. Água com gás é para os convidados de honra, não é, meninas? Ágata e Renata trocaram um olhar, mas permaneceram em silêncio. Eu podia ver o desconforto na postura delas. Não eram cruéis, apenas treinadas para ficar do lado da mãe. Jéssica hesitou, seus olhos rapidamente encontrando os meus em busca de confirmação. Dei um pequeno aceno. Ela anotou água da torneira e seguiu em frente. O ar ficou denso. Minha mãe preencheu o silêncio. É bom estarmos todos juntos, mesmo que alguns de nós não façamos isso com frequência. O tom era suave, ensaiado, mas eu peguei a ponta afiada. Eu tinha estado do lado receptor daquele tom a vida toda. Theo tentou novamente. Posso pedir o linguine de camarão? Parece muito bom. Camila nem levantou os olhos do cardápio. Isso é um pouco demais para hoje à noite. Encontrei os olhos dela. Por qual razão exatamente? Ela sorriu como se estivesse sendo paciente com uma criança. Vitória, esse jantar é sobre as conquistas das gêmeas. Não vamos complicar as coisas. Não precisamos que todo mundo peça como se fosse a sua grande noite. Minha voz permaneceu calma. Ele está com fome, Camila. Então ele pode comer quando chegar em casa, ela disse, finalmente fechando o cardápio. A gente não alimenta figurante. Por um segundo, ninguém respirou. As palavras caíram como vidro quebrando. Até a mesa ao lado ficou quieta. Theo olhou para a toalha de mesa, piscando rápido demais. Eu podia ver a vermelhidão se formando ao redor dos olhos dele. Minha mãe colocou a taça de vinho na mesa. Camila está certa, querida. É sobre as meninas hoje à noite. Todos nós temos nosso lugar. Ali estava, a confirmação, limpa e final. Algo dentro de mim clicou. Não era raiva exatamente, mas precisão. Uma vida inteira engolindo momentos como esse me tornou muito boa em uma coisa. Lembrar. Jéssica voltou com as bebidas. Ela deslizou as taças de cristal para Camila, para minha mãe, para as gêmeas. Depois o copo simples de água da torneira, empurrando-o suavemente em direção a Theo. O som que fez contra a madeira foi mais alto do que deveria ser. Theo sussurrou. Obrigado, mas não bebeu. Olhei para Camila, sua manicure perfeita segurando a haste da taça de vinho, e sorri. Anotado. Ela franziu a testa. O que isso significa? Apenas que eu ouvi você. Ela riu levemente. Ótimo. Então vamos seguir em frente. Mas não íamos seguir em frente. Não essa noite. Eu já tinha decidido que essa lição não terminaria na mesa. Não toquei no meu vinho. A haste da taça estava fria entre meus dedos, mas meus pensamentos eram firmes, medidos. Camila falava sobre redações de faculdade e estágios, como se estivesse dando um seminário sobre sucesso. Minha mãe assentia em ritmo, sorrindo orgulhosa. Eu observava Theo empurrar o anel de condensação que seu copo deixou na toalha, traçando círculos para não chorar. Houve um tempo em que eu teria dito alguma coisa, me defendido ele. Mas essa noite não era sobre discutir, era sobre lembrar quem detinha o poder real naquela sala. Jéssica passou pela nossa mesa novamente, deixando a primeira entrada. Ostras para a mesa. Camila acenou com a mão em direção ao lugar vazio de Theo. Ele não precisa. Jéssica hesitou. Tem certeza, senhora? O tom de Camila endureceu. Absoluta. Jéssica olhou para mim. Dei a ela o menor dos acenos. Ela seguiu em frente, mas peguei o lampejo de desconforto em seus olhos. Ela sabia que não estava certo. Ela também sabia que eu resolveria. Enquanto Camila continuava falando, deixei minha mente vagar, não para escapar, mas para calcular. Pensei nos contratos na gaveta do meu escritório, nas folhas de pagamento, na equipe que entrevistei pessoalmente, incluindo Jéssica e o chefe Marcos. Pensei em cada noite que passei transformando uma cozinha falida neste restaurante próspero. Era quase engraçado,
de um jeito cruel. Camila tinha escolhido esse lugar para fazer uma declaração. Ela só não percebeu de quem era o nome na escritura. Theo se inclinou mais perto. Mãe, a gente pode ir embora? Balancei a cabeça levemente. Ainda não. Ele pareceu confuso. Mas eu não estou... Você vai estar, eu disse suavemente. Apenas espere. Os olhos dele procuraram os meus, e algo nele relaxou. Talvez ele não entendesse, mas confiava em mim. O segundo prato chegou. Pratos de lagosta para as gêmeas, robalo para Camila, vieiras para minha mãe. Os pratos brilhavam sob a luz pendente. O cheiro de manteiga e alho encheu o ar. Camila bateu sua taça. Ao sucesso. As nossas meninas nos deixando orgulhosos. Theo alcançou sua água. A mão dele tremeu. Eu a peguei por baixo da mesa, acalmando-o. Você está bem, sussurrei. Quando levantei os olhos novamente, Camila estava me observando. Você está quieta hoje à noite, Vitória. Está tudo bem? Perfeito, eu disse sorrindo. Que bom, ela respondeu. É que às vezes eu me preocupo que você leve as coisas para o lado pessoal demais. Dessa vez não. Ela franziu a testa, sem saber o que fazer com meu tom. Minha mãe mudou de assunto, falando sobre casas de verão e planos de viagem. Deixei a conversa me envolver. Eu tinha terminado de ouvir. Jéssica passou novamente e peguei seu olhar. Não disse uma palavra, apenas uma inclinação sutil da cabeça em direção à cozinha. Ela assentiu uma vez antes de desaparecer pelas portas giratórias. Tomei um gole de água. O momento estava chegando, e quando chegasse, seria silencioso, deliberado e final. Camila se recostou, satisfeita, suas filhas rindo ao seu lado. E eu pensei, deixe-as rir agora, porque quando o chefe chegar, ninguém vai esquecer esse jantar. Quando o chefe chegou, a sala ficou parada. A porta da cozinha se abriu e o chefe Marcos saiu, limpando as mãos em um avental branco. Ele era um homem alto, com o tipo de calma que fazia as pessoas ouvirem, antes mesmo dele falar. Vi o momento em que Camila percebeu que algo estava errado. Jéssica, seguindo de perto atrás dele, sua prancheta apertada com força, como se estivesse se preparando para o impacto. Chefe Marcos, chamei. Minha voz firme, mas clara o suficiente para as mesas próximas ouvirem. O senhor poderia se juntar a nós por um momento? Camila congelou no meio da risada. Vitória, o que você está... Apenas uma apresentação rápida, eu disse. Marcos se aproximou da mesa. Claro, senhora. Está tudo bem? Tudo está ótimo, eu disse. Só achei que minha família gostaria de conhecê-lo. Esta é minha irmã Camila, minha mãe Elaine, minhas sobrinhas Ágata e Renata, e meu filho Theo. Marcos acenou educadamente. Prazer em conhecê-los. Sorri para ele. Chefe, você se importaria de dizer a eles qual é sua posição aqui? Ele piscou, confuso, mas profissional. Sou o chefe executivo do Mirante. E a quem você se reporta? Perguntei. Seu olhar piscou entre mim e Camila, depois de volta para mim. A senhora, senhora Vitória. A mesa ficou em silêncio. Até as gêmeas pararam de sussurrar. A mão da minha mãe apertou ao redor da taça de vinho. Camila tentou rir. Espera, você quer dizer que ela trabalha aqui? Não, interrompi gentilmente. Eu não trabalho aqui. Eu sou dona daqui. O restaurante, o prédio, a empresa. O Mirante é meu. A boca dela se abriu. Há 18 meses, eu disse. Comprei a parte dos investidores. Cada salário, cada garrafa de vinho, cada lagosta que sai daquela cozinha passa pela minha assinatura. O som ao nosso redor diminuiu novamente, como se o próprio restaurante se inclinasse para ouvir. Um casal próximo trocou olhares. Minha mãe encontrou a voz primeiro. Vitória, querida, isso não é necessário. É, eu disse. Porque hoje à noite vocês duas decidiram ensinar ao meu filho sobre saber qual é o lugar dele. Então vamos ter certeza de que todos entendemos exatamente onde estamos. Camila ficou vermelha, palavras tropeçando. Eu não quis dizer... Você disse que a gente não alimenta figurante. Cortei, calma, mas afiada. E então você disse à minha funcionária para não servir meu filho. Isso não foi um deslize. Foi você me mostrando quem você é.
Theo olhou entre nós, olhos arregalados, sem saber se devia se sentir vingado ou aterrorizado. Coloquei minha mão em seu ombro. Não se preocupe, disse suavemente. Terminamos de ser figurantes. Virei-me para Jéssica. Você poderia, por favor, trazer para o meu filho um prato de lagosta, aquele com manteiga trufada e o especial fora do cardápio do chefe. O que você achar que ele vai gostar? Jéssica assentiu, sua expressão uma mistura de alívio e orgulho. Imediatamente, senhora Vitória. Obrigada, eu disse, e certifique-se de trazer a louça boa para ele. A voz de Camila rachou. Você está nos envergonhando. Olhei para ela, ainda sorrindo. Engraçado. É exatamente isso que você queria fazer comigo, não é? Minha mãe interveio, seu tom suplicante. Vitória, por favor. Somos família. Família? Eu disse, finalmente deixando um pouco de aço entrar na minha voz. Família não fica sentada enquanto o neto deles é tratado como um cachorro de rua. Família não diz a uma criança que ela não vale um jantar. A cor desapareceu do rosto dela. Virei-me para Marcos. Chefe, por favor, garanta que a refeição do meu filho seja perfeita. Gostaria que ele lembrasse deste jantar pelos motivos certos. Marcos deu um pequeno sorriso. Pode deixar comigo. Enquanto ele desaparecia na cozinha, os clientes próximos começaram a murmurar. Alguns me olhavam com simpatia, outros com admiração. Camila se endireitou, fingindo não ouvi-los, mas seu pescoço ficou vermelho profundo. A comida de Theo chegou pouco depois. Uma apresentação elaborada que poderia ter alimentado 2 pessoas. A lagosta fumegava, o aroma de trufa enchendo o ar. O próprio Marcos colocou o prato. Aproveite, jovem. A voz de Theo tremeu. Obrigado. As gêmeas de Camila olharam para os próprios pratos, silenciosas agora, sua confiança anterior desaparecida. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Come, Theo. Ele hesitou, depois deu uma mordida. Seus ombros relaxaram. Está muito bom. Eu sei, eu disse. É seu. Levantei minha taça, não em um brinde, mas em uma declaração silenciosa, para conhecer o próprio valor. Camila sussurrou. Você planejou isso, não foi? Balancei a cabeça. Não. Você planejou. Você escolheu o restaurante. Você escolheu a mesa. Você escolheu o palco. Tudo o que fiz foi acender as luzes. Minha mãe colocou a cabeça nas mãos. Por favor, pare, Vitória. Eu vou, eu disse. Depois de mais uma coisa. Fiz um gesto para Jéssica. Por favor, traga a conta para minha irmã. Os olhos de Camila se arregalaram. Como? Este era o seu jantar, eu disse uniformemente. Sua celebração. Você pediu a garrafa de vinho de R$ 75, as lagostas para as meninas. Você queria ser a anfitriã. Anfitriãs pagam. Ela alcançou a bolsa, frenética. Vitória, vamos lá. Não se preocupe, eu disse suavemente. Você pode pagar. Afinal, você disse que o sucesso deve ser celebrado adequadamente. Theo continuou comendo. Quieto, mas em paz agora. Seus olhos se ergueram para mim, procurando permissão para sorrir. Eu dei a ele. Camila finalmente encontrou sua voz. Isso não é justo. Inclinei a cabeça. Justo? Você quer falar sobre justiça? Ela não disse nada. Aqui está o que é justo, continuei. Você ensina suas filhas que elas são as personagens principais. Você as ensina a tratar os outros como adereços. E hoje à noite, elas assistiram você aprender o que acontece quando a história muda de direção. Silêncio. Até a música ao fundo pareceu desacelerar. Theo deu outra mordida de lagosta. Depois olhou para a tia. Está muito bom, ele disse baixinho. O lábio de Camila tremeu. Me desculpe, ela sussurrou. Não para mim, eu disse. Para ele. Ela se virou para Theo, voz quebrando. Me desculpe, querido. Ele não respondeu, apenas assentiu uma vez. Minha mãe falou em seguida, derrotada. Devíamos ir. Sim, concordei. Vocês deveriam. Elas se levantaram desajeitadamente, pegando as bolsas, seus pratos intocados ainda fumegando. As pessoas as observaram sair, sussurros as seguindo como sombras.
Quando a porta fechou atrás delas, a sala exalou. Theo olhou para mim. Elas vão te odiar agora? Talvez por um tempo, eu disse. Mas tudo bem. Eu não fiz isso por elas. Ele assentiu devagar, depois sorriu, algo pequeno e cuidadoso que ficou mais forte a cada segundo. Bom, eu disse suavemente. Agora come. Ele comeu e eu me recostei, deixando a satisfação se assentar. Justiça nem sempre precisava de barulho. Às vezes, só precisava de clareza e um prato de lagosta perfeitamente preparado. A sala privativa nos fundos parecia mais silenciosa, quase gentil. O barulho do restaurante era apenas um zumbido além da parede de vidro. Theo sentou na minha frente, seu prato pela metade, o nervosismo finalmente desaparecido do rosto. Mãe, ele disse, por que a tia Camila me chamou de figurante? Porque algumas pessoas acham que valor é algo que elas podem decidir, respondi. Elas estão erradas. Ele assentiu, estudando a borda dourada do prato. Você não gritou. Não, eu disse. Pessoas como elas esperam que você perca o controle. A melhor vingança é lembrá-las de que você não precisa. Ele sorriu. Então, eu tenho orgulho de você. Estendi a mão pela mesa, tirando uma migalha da manga dele. Tenha orgulho de você também, Theo. Você não quebrou. Você permaneceu gentil. É isso que faz de você o personagem principal. Saímos do mirante pouco antes do fechamento. As luzes da cidade se embaçavam contra o para-brisa. O tipo de brilho que faz tudo parecer novo de novo. Theo se recostou no banco, satisfeito e quieto, olhando pela janela como se finalmente entendesse algo que nunca lhe disseram antes. Algumas pessoas passam a vida aprendendo qual é o seu lugar. Outras o constroem. Eu construí o meu, uma ofensa, uma longa noite, um prato de cada vez, até que ninguém pudesse deslizar água pela minha mesa novamente. Se você já foi feito para se sentir pequeno, me diga de onde você está assistindo.